Sejam bem-vindos ao canal Leis do Universo, seu ponto de partida para conhecimentos, que levarão você a ter uma vida mais abundante, próspera e cheia de sucesso em todas as áreas. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao estudo da obra de Napoleão Hill, Você pode realizar seus próprios milagres. Falaremos sobre o crescimento pelo esforço. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Crescimento pelo esforço. O quarto milagre da vida. A necessidade de esforço é um dos sagazes instrumentos com que a natureza força o indivíduo a se expandir, progredir e ficar forte a partir da resistência. O esforço pode tornar-se torna-se uma provação ou uma experiência magnífica para se expressar gratidão pela oportunidade de conquistar a causa de tal esforço. Do nascimento à morte, a vida é um registro literalmente ininterrupto de uma variedade sempre crescente de esforços que nenhum indivíduo consegue evitar. O domínio da ignorância exige esforço. A educação envolve esforço permanente, e todo dia é dia de começar porque a educação é cumulativa. É um trabalho para a vida toda. A acumulação de riqueza material necessita de enorme quantidade de esforço, tanto que muitos indivíduos de fato se matam cedo na vida devido à ansiedade e ao excesso de esforço para adquirir mais dinheiro do que precisam. A manutenção da boa saúde física requer esforço permanente contra os inimigos de múltiplas faces da boa saúde, esforço por comida e abrigo, esforço por uma oportunidade de ganhar a vida, esforço para manter um emprego, esforço para obter reconhecimento na profissão, esforço para evitar a falência de um negócio. Em qualquer direção que se olhe, verifica-se que raras são as circunstâncias da vida cotidiana que não exijam esforço a fim de que o indivíduo sobreviva. Somos forçados a reconhecer que essa grande necessidade universal de esforço deve ter um propósito definido e útil. Esse propósito é forçar o aguçamento das aptidões, incitar entusiasmo, fortalecer o espírito de fé, gerar definição de propósito, desenvolver força de vontade e inspirar a imaginação a fornecer novos usos para velhas ideias e conceitos, a fim de que com isso o indivíduo possa cumprir a missão desconhecida para a qual pode ter nascido. O esforço impede o homem de dormir em estado de autossatisfação ou preguiça e força ao alto e avante no cumprimento da missão de vida, ou assim sendo, ele dá sua contribuição individual a qualquer que seja o propósito universal da humanidade na Terra. Força, tanto física quanto espiritual, é produto do esforço. Faça a coisa, disse Emerson, e você terá o poder. Encare o esforço e o domine, diz a natureza, e você terá força e sabedoria suficientes para todas as suas necessidades. Se você deseja um braço forte, diz a natureza, promova seu uso sistemático sob o peso de um martelo de 1,5 kg e logo terá músculos semelhantes a tiras de aço. Se você não deseja um braço forte, diz a natureza, prenda-o numa tipóia, tire-o de uso, remova a causa de esforço, e sua força irá definhar e morrer. Em toda forma de vida, atrofia e morte provém da ociosidade. A única coisa que a natureza não tolera é a ociosidade. Com a necessidade de esforço e a lei da mudança, a natureza mantém tudo por todo o universo em estado de fluxo constante. Nada, dos elétrons e prótons da matéria aos sóis e planetas que flutuam pelo espaço, jamais está parado por um único segundo. O lema da natureza é, e siga em movimento ou pereça. Não existem meio termo, transigência ou exceções por nenhum motivo que seja. E, caso duvide de que a natureza pretende que cada indivíduo continue se esforçando ou pereça, observe o que ocorre com a pessoa que faz fortuna e se aposenta desiste do esforço porque acredita não ser mais necessário. As árvores mais fortes não são aquelas fortemente protegidas na floresta, mas as que ficam em espaço aberto, em luta constante com o vento e todos os elementos climáticos. Meu avô era fabricante de carroças.
Ao limpar o campo para a lavoura, ele sempre deixava alguns carvalhos em campo aberto, onde podiam enrijecer por ficarem expostos. Mais tarde ele cortava as árvores e usava a madeira nas pinas das rodas de carroça. Esta madeira podia ser vergada em segmentos, em formato de arco, sem quebrar no processo. Ele verificou que as árvores protegidas pela floresta não produziam o tipo de madeira exigida. Sua madeira era mole e quebradiça demais porque não era submetida a esforço, o mesmíssimo motivo porque pessoas são moles e despreparadas para lidar com as resistências da vida. A maioria das pessoas seguem pela vida na linha da menor resistência em todas as circunstâncias onde existe possibilidade de escolha. Não percebem que seguir a linha da menor resistência entorta todos os rios e alguns homens. Pode haver certa dor na maior parte dos tipos de esforço, mas a natureza compensa o indivíduo com poder, força e sabedoria oriundas da experiência prática. Enquanto organizava a filosofia da ciência do sucesso, fiz a descoberta reveladora de que todos os líderes mais bem-sucedidos em toda vocação, profissão e classe social haviam obtido sua liderança quase que na exata medida do esforço para chegar a tal liderança. Observei com profundo interesse que nenhum homem que não tenha sido inteiramente testado pela necessidade de se esforçar parece ter sido escolhido como líder em tempos de grandes crises desde a Idade da Pedra até a nossa atual civilização. O estudo cuidadoso do histórico completo da civilização, da Idade das Cavernas até hoje, mostra claramente que a civilização é produto do esforço permanente. Sim, o esforço decididamente é um dos instrumentos do Criador para forçar os indivíduos a reagir à lei da mudança a fim de que o plano geral do universo seja levado a cabo. Quando qualquer indivíduo acomoda-se no estado mental disposto a aceitar a generosidade do governo em vez de suprir suas necessidades pela iniciativa pessoal, este indivíduo está na estrada para a decadência e a cegueira espiritual. Quando a maioria das pessoas de qualquer nação desiste do direito hereditário exclusivo de fazer seu caminho por meio do esforço, a história mostra claramente que a nação inteira entra em uma espiral de decadência que inevitavelmente deve acabar em extinção. O indivíduo que não apenas está disposto a viver da ajuda do governo, mas exige ser mantido por ele, já está morto espiritualmente. O corpo físico ainda funciona, mas é apenas uma casca oca, cuja única esperança para o futuro é um funeral. Isso, é claro, refere-se apenas a pessoas com corpos aptos que abandonam o esforço porque são por demais indiferentes ou por demais preguiçosas para continuar crescendo pela lei da mudança e mediante o ímpeto para se esforçar. Por 20 e poucos anos fui forçado a me esforçar para dominar problemas acidentais no trabalho de organizar a primeira filosofia prática de sucesso do mundo. Primeiro, fui obrigado ao esforço de me preparar com o conhecimento necessário para produzir a filosofia. Em segundo lugar, fui obrigado ao esforço para me sustentar enquanto fazia a pesquisa necessária para organizar a filosofia. A seguir deparei com necessidade de esforço ainda maior enquanto obtinha reconhecimento mundial para mim e para a filosofia. 20 anos de esforço sem qualquer compensação financeira direta não é uma experiência fadada a proporcionar fé sustentada, mas foi o preço que tive que pagar por uma filosofia destinada a beneficiar incontável número de pessoas, muitas das quais sequer nascidas quando comecei meu trabalho. Desanimador? Desolador? De jeito nenhum, pois desde o princípio reconheci que do meu esforço viriam o triunfo e a vitória na proporção do trabalho árduo investido em minha tarefa. Não me decepcionei no que concerne a essa esperança, foi impressionado com a generosidade com que o mundo respondeu e me prestou tributo pelos longos anos de esforço despendidos no trabalho. Além disso, obtive de meu esforço algo ainda maior e de mais valor. Foi o reconhecimento de que, por meus esforços, cheguei às profundezas dos mananciais espirituais de minha alma e lá encontrei poderes disponíveis a qualquer objetivo que eu possa desejar, poderes que nunca soube que possuía e que jamais teria descoberto a não ser por meio do esforço.
Por meus esforços, descobri e aprendi como fazer uso dos 8 príncipes mágicos da orientação descritos em um capítulo anterior. Os amigos invisíveis que administram todas as minhas necessidades físicas, financeiras e espirituais, que trabalham para mim enquanto durmo e enquanto estou desperto. Foi graças também aos meus esforços que me foi revelada a grande lei da força cósmica do hábito, a lei que fixa todos os hábitos, a controladora de todas as leis naturais, a lei que enfim levou-me a ficar pronto para dar ao mundo o benefício de minhas experiências obtidas mediante esforço. A partir de minhas experiências com o esforço, descobri que o Criador jamais seleciona um indivíduo para um serviço importante para a humanidade sem primeiro testá-lo, pelo esforço, na proporção do serviço que ele deve prestar. Assim, pelo esforço, aprendi a interpretar as leis, propósitos e planos de trabalho do Criador no que se refere a mim e à humanidade em geral. Quais os maiores benefícios que se poderia desejar do esforço? Quais as maiores recompensas que se poderia obter de qualquer outra causa? Analisei brevemente apenas 4 milagres da vida, mas estes não são de modo algum os milagres mais importantes a serem inspecionados por nós na viagem pelo Vale do Reino Encantado da Natureza. Entretanto, em nossa viagem vimos o suficiente para nos convencermos de que existe o bem em todas as circunstâncias que tocam ou influenciam nossa vida, sejam circunstâncias sobre as quais tenhamos total controle ou que não tenhamos controle, exceto o controle de nossa reação mental a elas. Ao prosseguirmos a viagem pelos próximos capítulos, nossa mente deve desdobrar-se até reconhecer que circunstâncias que talvez consideremos desagradáveis podem fazer parte do plano geral do Criador relacionado ao destino humano neste mundo. O principal objetivo deste capítulo é ampliar a mente para que possa abarcar e visionar fatos importantes da vida, além daqueles de interesse imediato do indivíduo. A paz mental não é possível sem essa capacidade de visão panorâmica de todo o cenário e propósito da vida. Devemos reconhecer que nossa encarnação individual, pela qual somos lançados neste mundo material sem cerimônia e sem o nosso consentimento, tem um propósito acima e além de nossos prazeres e desejos individuais. Uma vez entendido esse propósito mais amplo da vida, nos reconciliamos com as experiências de esforço que devemos enfrentar enquanto percorremos esse caminho e as aceitamos como circunstâncias de oportunidade com as quais podemos nos preparar para planos de existência ainda mais elevados e melhores do que este em que agora habitamos. Neste canal estimulamos o ato de buscar a evolução e o despertar conscientes. Acreditamos fielmente que o melhor caminho é a busca por conhecimentos que todo ser humano deveria aprender desde criança, verdades antes nunca contadas e que, se entendidas e aplicadas, o levarão a unir suas mentes às ações para terem uma vida abundante e próspera. Por conta disto, sempre deixamos no primeiro comentário fixado um e-book ou curso, totalmente gratuito, sobre assuntos relacionados ao conteúdo do canal, que tem mudado a vida de milhares de pessoas nos últimos anos, uma ótima oportunidade para quem deseja despertar, evoluir, melhorar e ter prosperidade, saindo do caminhar das massas e alcançando uma vida plena e abundante. Clique no link do primeiro comentário e garanta já o seu. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.